Vamos lá, função aula 2. O que nós vamos ver hoje na função aula 2? Construir o gráfico de uma função, propriedades de uma função e raiz de uma função. Começando pelo gráfico. Para construir um gráfico no plano cartesiano, primeiro, basta nós atribuirmos valores para o domínio. Quem é o domínio? O x. Então, eu tenho essa autonomia, eu posso atribuir valores para x, tá? E substituir lá na lei da função dada. No momento que eu substituir x, que é o domínio, eu vou encontrar o y, que é a minha imagem, certo? Assim, eu tenho um par ordenado. Se eu tenho um par ordenado, que é um valor de x e um valor de y, eu posso substituir lá no meu plano cartesiano, eu posso colocar, representar esses pares ordenados lá no plano cartesiano. E assim eu vou encontrando pontos, depois só basta traçar o meu gráfico, tá? Em alguns exemplos eu tenho uma reta, basta traçar uma reta. Então, vou usar esse exemplo aqui embaixo. Ó. Vamos construir o gráfico da função definida por y é igual a x dividido por 2. Escolhemos alguns valores para o domínio. Quem é o domínio? Os valores de x. Basta calcularmos os respectivos valores de y, tá? Então, vamos lá. Ó. X igual a 2. No momento que eu substituir na lei da função, que é x dividido por 2, eu vou colocar lá, ó, 2, que é o x que eu atribuí, vou substituir na lei da função e vou resolver. 2 dividido por 2, 1. Isso é um par ordenado. Ó. Quando o x é 2, o y deu 1. A mesma coisa eu vou fazer para o 4. X igual a 4. Substituindo na lei, eu encontro 2. Então, par ordenado, quando o x é 4, o y deu 2. Agora, o x igual a 6. Substituindo na lei da função, 6 dividido por 2, 3. Então, par ordenado, quando o x é 6, o y deu 3. X igual a 8, substituindo na lei da função, eu encontrei 4. Encontramos o par ordenado 8 e 4. Representar esses pontos no plano cartesiano, como a gente fez lá no início do plano cartesiano. Quando o x é 2, o y deu 1. Quando o x é 4, o y deu 2. Quando o x é 6, o y deu 3. Quando o x é 8, o y deu 4. Como agora é só traçar uma linha cheia, passando por esses pontos. Nesse caso, eu encontrei uma reta, tá? Basta traçar a reta e o gráfico será construído, certo? É só ligar os pontos e eu tenho o gráfico da minha função. Propriedades de uma função. Na propriedade de uma função, eu tenho 3 tipos. Eu tenho a função sobrejetora, eu tenho a injetora e a bijetora. Vamos voltar lá na sobrejetora. O que é a sobrejetora? Bom, primeiro a gente vê que isso aqui é uma função, por quê? Porque de cada elemento do conjunto A, está saindo uma única flechinha e chegando no B. Ela se caracteriza sobrejetora quando a minha imagem é igual ao conjunto B. Ou seja, todo mundo do B recebeu uma flechinha. Não sobra elemento aqui no conjunto B. Todo mundo recebe. Então, sobrejetora é quando o conjunto imagem for igual ao contradomínio. O contradomínio é o conjunto B, tá? Então, basta aparecer o B ou falar contradomínio, tanto faz, porque é a mesma coisa. Bom, quando que ela é injetora? Injetora é quando é único aqui, ó. Quando, como diz ali, ó, se elementos distintos do domínio tiverem imagens distintas. 2 elementos não podem ter a mesma imagem. Ou seja, aqui, ó, o que a gente percebe? Que cada elemento do B recebeu uma única flechinha. Aí eu posso me perguntar o seguinte, mas sobrou? Não tem problema. Mas quem recebeu uma única flechinha, tá? São elementos que não podem ter a mesma imagem. Daqui está saindo uma única flechinha, mas quem está recebendo também é única, tá? O B não pode receber 2 flechas, mais de uma, por exemplo, tá? E bijetora é quando ele tem as 2 características, quando ele é sobrejetora
e injetora. Ele é as duas coisas, ele tem as duas características da injetora e da sobrejetora. Da sobrejetora é quando o meu conjunto imagem é igual ao meu contradomínio, ou seja, todo mundo recebe uma flechinha, não sobra ninguém aqui. E quem está recebendo aqui é uma flechinha única, tá? Então, isso é a característica da função bijetora. Essa parte de injetora, sobrejetora e bijetora, ela é teórica, tá? A maioria dos exemplos, das atividades é teórica. Raiz de uma função. Dada uma função, os valores de x para os quais f de x é igual a zero são chamados de raízes da função. No gráfico cartesiano, as raízes são abscissas dos pontos, onde o gráfico corta o eixo horizontal. Ou seja, assim, se eu quero identificar no gráfico, como que eu identifico uma raiz de uma função? É quando o gráfico corta o eixo x, quando tem pontos em cima do eixo x. Ah, mas eu não tenho gráfico, eu quero encontrar a raiz de uma função. Como que eu faço? Basta pegar a minha função, a lei da minha função e igualar a zero. Quem é a minha função? A f de x. E igualar a zero. Essa f de x é essa lei aqui, ó, 2x menos 4, no exemplo. Isso vai ser igual a zero. No momento que eu igualar a zero, basta que isolar o x. Tá? Aí, no momento que eu igualar a zero, tem uma equação aqui, nesse exemplo, uma equação do primeiro grau. Basta, o que eu tenho que achar? O x. Tá? O zero de uma função, ou a raiz de uma função, é achar o x, quando o y é zero. Então, basta eu isolar esse x. Isolar esse x é resolver essa equação do primeiro grau. Então, esse menos 4 vem para cá, mais 4. O 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, meu x igual a 2. Esse x igual a 2 é o zero ou raiz de uma função. Tanto um quanto o outro é a mesma coisa, tá? O enunciado pode aparecer como zero ou como raiz de uma função. Certo? Então, encontrar a raiz ou o zero de uma função, basta pegar essa função e igualar a zero e isolar x. Ah, mas eu tenho um exemplo aqui, ó, dessa lei da função, f de x igual a x ao quadrado menos x menos 2. O que eu tenho que fazer? Pegar a função e igualar a zero. Ah, peguei a função, quem é? X ao quadrado menos x menos 2 igual a zero. Só que essa função vai ficar uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau resolve por Bhaskara. Aqui eu vou encontrar duas raízes, tá? Duas raízes. No momento que eu encontrar, vou encontrar o x' e o x duas linhas. Então, basta resolver por Bhaskara e assim eu vou encontrar o x' e x duas linhas. Ou seja, eu tenho duas raízes ou dois zeros da função. Voltando, encontrar a raiz ou zero de uma função. Pega a lei da função e iguala a zero. Ah, tem vezes que ela é uma equação do primeiro grau. Sim, resolve, isola x. Tem vezes que ela é uma equação do segundo grau, iguala a zero e resolve a equação usando a fórmula de Bhaskara, tá? Então, são situações diferentes, mas encontrar o zero de uma função é igualar a função a zero e isolar o x ou resolver a equação do segundo grau. Se for no gráfico, identificar a raiz de uma função no gráfico é onde tem o gráfico corta o eixo x. No eixo x tem pontos sobre esse eixo x. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser mais de 2. Aonde o gráfico corta o eixo x são os zeros da minha função, certo?